Olá, amante do terror. Você sabe por que, geralmente, em histórias de terror, as crianças são as que mais são afetadas? Porque elas são as mais fáceis de serem manipuladas e os alvos mais fáceis possíveis. Nesta lenda japonesa, vamos falar de Hashishako-sama, a mulher de 2 metros de altura. Muitos confundem com 8 metros de altura, mas não, são 8 pés. O que é equivalente a 2 metros. É um estranho yokai, tendo algumas características que lembram muito o Slenderman. Ela faz um som que é descrito como pó, repetindo isso várias e várias vezes. E seria este som que faria com que as crianças se sentissem atraídas para Hashishako-sama. Dizem que quando elas ouvem esse som, elas são amaldiçoadas. E mesmo escapando de Hashisha, ainda assim vão ser seguidas para qualquer lugar que forem, até o momento em que elas vão ser pegas. Ou seja, escapar normalmente é quase impossível. Não se sabe qual é a origem de Hashishako-sama, não se sabe quem ela foi, só se sabe quem ela é. E o que ela é um yokai que atrai seus alvos através de um som e hipnotiza as crianças, que são atraídas para ela como insetos sendo atraídos pela luz. As lendas dizem que ela veste um vestido longo e branco, com um chapéu de aba longa. Para ter uma melhor referência, pense na Lady Dimitrescu, de Resident Evil Village. É a mesma aparência, com algumas mudanças aqui e ali, mas essencialmente é a mesma aparência. Há como sobreviver a este yokai? Há uma história que mostra que sobreviver é possível, mas muito difícil. A história conta sobre um garoto que foi visitar a casa dos avós, que moravam em uma vila na zona rural do Japão. Uma vida pacata e tranquila. Um dia, o garoto estava deitado no gramado de casa, quando ouviu sons estranhos vindos do meio das árvores. Os sons vinham de uma mulher estranhamente alta, vestindo um chapéu e um vestido longo e branco. Essa mulher logo depois desapareceu. Ele correu para dentro de casa e contou sobre o que tinha visto. E por mais que na maioria das vezes eles não dessem tanta atenção para ele, por ele ter uma mente muito fértil, dessa vez foi diferente. Seu avô foi desesperado ligar para alguém, enquanto a sua avó o perguntava se ele se sentiu atraído por Hashishako-sama. No final das contas, seu avô ligou para uma bruxa local, que, para acabar com a maldição, o isolou em um quarto confinado, com sal aos 4 cantos, e ele ficou lá durante algum tempo, não é especificado quanto. Quando ele saiu do isolamento, a bruxa lhe deu um pergaminho, o qual ele não poderia se separar. Ele foi levado para casa, e infelizmente depois disso, ele nunca mais pôde visitar os seus avós naquele local, pois era arriscado demais ele poder se encontrar com aquela mulher novamente, pois dessa vez ele poderia não ter tanta sorte. Bem, de acordo com a história, para sobreviver a Hashishako-sama são necessárias 2 coisas: um local sagrado e muita sorte. Muita sorte para que a criança não seja atraída de primeira, e o local para livrar a criança da maldição. A maldição funciona assim: a criança vê a mulher pela primeira vez. Se ela não for atraída, ela vai começar a ser seguida pela mulher até ser pega. Se ela não contar a seus pais ou responsáveis o que ela viu, ou se ela contar e eles não acreditarem, as chances dessa criança sobreviver são exatamente 0. Uma hora ou outra, ela vai sumir e nunca mais aparecer. Se a criança contar e os seus pais acreditarem, aí ela precisa ser isolada em um local sagrado ou benzido, para que Hashishako-sama não chegue perto, não importa a religião, contanto que ela sirva para isolar a criança em um local que espíritos malignos, vulgo yokais, não consigam entrar ou afetar. Depois disso, a criança estará livre de Hashishako, porém, se ela se encontrar de novo sem nenhuma proteção, pode ser fatal.
Então dê a ela algum símbolo de proteção contra entidades malignas e diga para ela não se separar dele nunca, pois nunca se sabe quando que ela vai voltar. E quando voltar, já pode ser tarde demais.